Fala galera, beleza? Eu me chamo Nel, sejam a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais vídeos da nossa playlist da Videoteca, o terceiro episódio do front-end dessa aplicação extremamente moderna com React que nós estamos fazendo com Styled Components. Vamos usar SWR, vamos usar Context API, também vamos consumir uma API que nós fizemos do zero com Node.js. E se você tem interesse em aprender essa parte de back-end também, é só chegar aí no canal que tem uma playlist do zero para completos iniciantes com Node, que eu fiz com muito carinho para todos vocês, beleza? Então hoje nós vamos continuar a nossa aplicação, né? Por enquanto nós temos um botão para adicionar vídeos na tela, que nós ainda não fizemos nada com ele, tá? E hoje nós vamos construir o componente de vídeo, né? Ainda assim utilizando apenas estilos, tá? Focando bastante no Styled Components. Eu vou fazer umas tangentes aí para nós já ir consumindo a API logo adiante e depois nós vamos retomar o Styled Components aqui nessa aplicação, tá? Mas por enquanto, bora lá que a gente tem muita coisa para fazer hoje e eu quero tornar esse vídeo o mais direto ao ponto possível, tá? Referência para quem viu a playlist de Git, que eu ainda vou refazer para melhorar. Vocês vão ter que me aguentar de boné hoje. Fiquei com preguiça de arrumar o cabelo. Então bora lá, essa aqui é a maneira como nossa aplicação ficou do último vídeo, né? Então nós temos apenas o componente aqui de Add Video e nós vamos adicionar o outro componente aqui de vídeo que nós temos que fazer, né? Então bora lá. Nós vamos criar esse componente de forma separada, então vamos criar aqui uma pasta vídeo com o index.jsx dentro, tá? E aqui dentro eu já vou criar o styles.js dessa página, tá? Nesse componente aqui de vídeo nós só vamos importar o React, from React. Tá? E nós vamos exportar por padrão uma função chamada vídeo, tá? E fazer um return aqui de uma div, um hello video, tá? Só para ver que está importando certinho. Aqui na video list, nós vamos ter uma lista de vídeos antes do botão de add video, tá? A lógica é que aqui nós tenhamos um monte de listas de vídeos, né? Um monte de vídeos que nós adicionamos lá no nosso back-end da aplicação. E o Add Video, o botão para adicionar, sempre fique por último dessa lista, tá? Então todo vídeo que nós vamos colocar vai ser acima desse componente, nesse nível aqui, tá? Por enquanto nós vamos renderizar apenas estaticamente e depois nós vamos passar a consumir a API e renderizar dinamicamente com os valores que a gente tem lá no nosso banco, beleza? Então tranquilo, ó. Aqui eu já vou chamar esse componente de vídeo, que ele já está sendo exportado, tá? E esse componente de vídeo, ele é um self-close, tá? Ele fecha nele mesmo. Então, aqui ele está renderizando hello video, tá? E nós vamos estar passando props de pai para filho, tá? Por quê? Isso já facilita muito o nosso trabalho quando nós formos fazer o consumo da API, certo? Porque quando nós formos consumir a API, nós vamos pegar os dados desse vídeo aqui e repassar pro componente de vídeo. Então, a lista de vídeos, né, quando nós buscamos no banco, para quem já fez a parte do back-end, nós pegamos uma lista de vídeos, tá? Numa função lá que faz o get. E nessa rota get nós pegamos uma lista com todos os vídeos. Essa lista ela vai estar acessível no componente video list, né? E o componente vídeo ele só serve para organizar melhor o código, está separado, ter sua própria função de renderizar apenas um vídeo, mas toda a lista vai estar aqui. Então, o vídeo em si, ele não vai conhecer os outros, mas aqui nós vamos manter a lista e renderizar um por um, tá? Então, como aqui que nós vamos puxar a lista, é aqui onde nós vamos ter os dados do banco sobre, por exemplo, o título do vídeo, se o usuário deu like ou não, qual que é o link do vídeo, né? Então nós vamos ter todos esses dados aqui nessa parte, tá? Então como esse componente da video list irá receber esses dados mais à frente, nós vamos já utilizar somente o componente de vídeo para estilizar e nós vamos mandar para ele o que ele precisa saber, certo? Então, o que esse carinha aqui vai precisar saber? Ele vai precisar ter um ID, tá? Que esse ID nós vamos pegar lá do banco, por enquanto nós vamos colocar no valor 1 aqui, porque nós vamos fazer apenas um estático para estilizar ele certinho. E depois de estilizado, nós vamos começar a consumir a API, fazendo parte por parte para não se perder nas coisas, tá? Depois aqui ele vai ter um title, tá? E eu vou colocar aqui um title test, né? Somente um título de teste. E nesse caso aqui, como nós estamos passando uma string, nós não precisamos passar o objeto, tá? As chaves do objeto. Ele vai ter um link, tá? E eu vou colocar aqui um link de um vídeo aqui do canal. Então aqui do canal, ó, vamos colocar lá do último vídeo, ó. Fala galera, beleza? Ih, começou a tocar. Então, vou colocar aqui, tá? O link. E o liked vai ser por padrão false, tá? E como ele é um valor booleano, a gente passa dentro das chaves. Beleza? Então, esses dados estão sendo enviados do componente py, o video list, para o componente filho, video. Do componente py, video list, para o componente filho, vídeo, tá? Então, lá no video, aqui nós podemos receber esse componente aqui como parâmetro de função.
Afinal, nós estamos chamando essa função aqui e passando os parâmetros dela. Para a gente receber tudo isso aqui, nós podemos vir aqui e receber tudo como props, né? Afinal, é a maneira mais comum de se receber, afinal são propriedades, né? Então, a gente pode receber tudo como props. Mas como nós sabemos que essas props é um objeto, nós queremos valores específicos, para depois não ter que ficar sendo como props.id, props.title, nós vamos simplesmente desestruturar isso aqui e pegar exatamente o nome que a gente quer, tá? Então, o id, o title, o link e o liked. Que esses são os 4 dados importantes para o componente de vídeo que ele precisa saber. Beleza, então para continuar aqui, vamos começar a refatorar e já deixar isso aqui do jeito que tem que ficar. Ao invés de renderizar uma div, nós vamos renderizar uma li, tá? Um list item. Afinal, a video list é uma lista, né? Esse video list wrapper aqui, se nós vermos no seu styles, nós podemos ver que semanticamente, como HTML, ele é uma UL, unordered list, tá? Então, como é uma lista, aqui nós vamos renderizar um item da lista, tá? Dentro dessa li nós vamos ter um container, tá? Um container. Até porque a própria li não é bom utilizar sempre os componentes de lista. É mais correto ter a lista apenas por sintaxe, semântica, tá? Mas vai de cada pessoa também. Aqui nós vamos ter um H2. Esse H2 vai ser o title que nós estamos recebendo aqui, tá? E o que eu vou fazer? Para demonstrar para vocês como está tudo funcionando aqui, a exibição desses itens, eu vou vir aqui no meu styles, eu vou importar o styled from styled components. Nós já fizemos isso, né? E eu vou exportar a const do container como uma styled.div vazia, tá? Só para ele parar de dar esse erro aqui de sintaxe do container. E aqui a gente precisa importar o container. Então, import container from, meu Deus, from ./styles, tá? Beleza? Então aqui, ó, você já pode ver que ele está renderizando o title test que nós tínhamos passado aqui no componente Py, né? Essa parte aqui do React de passar props de Py para fila é super simples, né? Começa a complicar um pouco quando a gente tem que controlar por um contexto. Ou alguma outra biblioteca de gerenciamento de estados, como Redux e assim vai indo, né? Então, aqui, além do title, nós precisamos ter um P, tá? Então, um P aqui de paragraph. Ou nós podemos ter um span também, tanto faz. Tá? Que ele vai receber o link, tá? O span é ainda mais semanticamente correto, tá? Então, tendo aqui o link, ó, nós já temos o link aqui, totalmente sem estilo, e nós vamos passar a estilizar depois, né? Beleza? Aqui nós vamos ter também uma button area, tá? Que vai ser a área onde nós vamos ter botões. Porque nós precisamos ter botões para as seguintes operações num vídeo. Nós precisamos ter um botão para dar like, nós precisamos ter um botão para editar e um botão para deletar. Então, essa button area é onde todos esses botões vão ficar, certo? Aqui então a gente vai ter um button. E aqui esse nosso button, ele vai ter alguns itens, tá? Mas eu vou replicar ele aqui 3 vezes porque nós temos 3 botões, certo? O primeiro desses botões vai ser o do like, tá? Então nós vamos importar esses itens de uma biblioteca. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente tinha ali o componente de add video, nós estilizamos os nossos itens aqui dentro, né? Nós exportamos cada ícone estilizado, fazendo o styled do ícone aqui da biblioteca, né? Mas agora nós vamos estar fazendo uma maneira alternativa para mostrar para vocês que dá para nós estilizarmos também. É uma maneira um pouco melhor quando nós precisamos de um estilo para vários ícones, tá? Então, ela foge um pouco desse padrão, não vai ser mantido um padrão de projeto aqui, afinal o melhor é sempre mesmo ter apenas uma maneira de estilizar, mas esse é o objetivo mesmo, é mostrar 2 maneiras alternativas para vocês, e depois vocês podem refatorar para deixar uma padronizada certinho, até porque eu acredito que esse projeto ficaria lindo num portfólio, principalmente se for bem organizado. Beleza? Então aqui ó, nós vamos colocar os ícones, tá? Então os ícones que nós vamos importar, aqui em cima ó, eu vou fazer um import, tá? From React icons / io5, tá? Nós vamos utilizar ainda os ícones do Ionic 5. E aqui a gente precisa do io trash bin, tá? Que é o da lixeira, que vai ser usado para o delete. O io thumbs up, que vai ser o pro like, que ele é um dedinho do like, vocês conhecem pra caralho, inclusive se quiser dar o like aí. E aqui o io pencil, tá? O io pencil, ele é o lápis que geralmente o lápis é utilizado como um sinal de edição, né? E aqui o button nós vamos colocar, o primeiro dele vai ser o do io thumbs up, por mais que a ordem lá em cima seja diferente. É self-closing, tá? Eu vou copiar esse aqui e vou colocar aqui embaixo. Eu vou só substituir o pencil, que o pencil vai antes do delete.
tá? E aqui embaixo, mesma coisa, eu vou colocar esse carinha aqui embaixo e vou copiar o nome dele aqui, o trash bin, aqui, tá? Então, beleza, nós vamos ter o botão para dar o like, o botão para editar e o botão para deletar, certo? Agora só esses carinhas não estão muito certinho aqui, né? Aí, fechou, tá? E aqui a gente tá com o problema do styles, porque nós não temos esses itens lá, né? Então agora que a gente precisa importar lá do styles, né? O button area e o button, né? Os demais, o oil pencil, os ícones e tudo, a gente já está importando lá, então não precisa. Vou copiar esses carinhas aqui, ó, tá? Quebrar eles aqui. Vou colocar um ícone, um outro cursor aqui em cima, vou fazer um export const, tá? Recebe styled.div, eu sempre deixo como div por padrão. Agora para arrumar a semântica, esse button aqui é um button, tá? Os demais são div mesmo, tá? Então bora lá que a gente tem coisa pra caralho fazer aqui. Vamos salvar aqui que ele vai corrigir os erros, tá? E bora lá. Por enquanto, ele tá estilizado assim, basicamente, tá? O mais básico da HTML que pode ter. Então nós vamos melhorar essa parte fazendo o nosso próprio estilo, tá? Então tranquilo, vamos lá. Aqui o nosso container, ele vai ter um background de hashtag FFFFF. F, faltou um F. 6 Fs, tá? Pro background do nosso item, tá? Deixa eu salvar aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Vai ficar assim. Deixa eu colocar um lado ao lado do outro. Um lado ao lado do outro. Eita, foi lá pra outra tela. Fechou. Tá? Deixa eu tirar umas coisas aqui pra vocês irem vendo ao live o que tá acontecendo aqui. Beleza? Aqui eu vou dar um padding de 10 pixels nele, tá? Em todos os lados. Nós vamos ter uma height de 200 pixels. Nós vamos ter uma width de 250 pixels, então ele não vai ser quadrado, ele vai ser um pouco mais largo, vai ser retangular. Nós vamos ter uma border radius de 20 pixels. E nós vamos colocar aqui uma box shadow de 0,010 pixels. RGBA, tá? 0,0,0, que resulta em um preto. E agora no channel do alpha nós vamos colocar 0,8 para ele ter uma certa transparência, tá? Então dessa forma aqui nós já colocamos a nossa box shadow aqui. Esses valores aqui, rapaziada, não saiu da minha mente, tá? Eu já fiz essa aplicação uma vez, então eu quebrei um pouco a cabeça fazer esses estilos. Mas é isso aí, tá? Depois aqui nós vamos fazer um display flex nesse carinha. Um flex direction column, porque eu quero que os itens sejam exibidos em coluna, tá? Um justify content space evenly. Eu já expliquei o evenly aqui para vocês, né? Ele vai alinhar tanto com a borda externa quanto entre eles, colocando o espaço exato, o mesmo espaço entre todas as coisas. E um align items center, tá? Então eles vão ficar alinhados no centro dessa forma aqui. Aqui dentro, o nosso H2, tá? No H2 desse item, vai ter uma color, hashtag 1E1E1E, tá? Que é aquele preto não extremamente preto, né? Um preto um pouco mais pastel. Então, aqui dentro, o nosso span, que é onde fica o nosso link do vídeo, ele vai ter uma border left, tá? Então, a borda do lado esquerdo dele, de 3 pixels, solid, e ela vai ter uma cor hashtag BBBBBB, tá? Então, ela vai ficar com esse detalhe aqui. Nós vamos ter um padding left de 10 pixels, um max width de 230 pixels, color, hashtag 999999, que ele vai trocar a cor e vai ficar meio opaco, assim, tá? Aqui o font style desse item vai ser italic, então ele vai acabar deitando um pouco a nossa fonte, tá? Dessa forma aqui. O align self vai ser start, start, white space, no wrap, e aqui a gente já vai entrar em algumas partes de texto, tá? Antes vocês estavam vendo que antes de eu colocar o white space, ele tá quebrando, né? Então ele quebra onde ele pode, onde normalmente pode. Tem algumas regras padrões do HTML para isso. Quando eu coloco white space no wrap, significa que ele não vai quebrar no espaço em branco. Então ele vai seguir reto para sempre, tá? Fazendo isso, eu vou colocar um overflow hidden, para que como ele tá reto e o componente filho é maior que o pai, ao colocar o overflow hidden, ele vai se esconder, ele não vai mais aparecer, né?
E no text overflow, ou seja, quando ele detectar que o text está em overflow, eu quero que ele seja do tipo ellipses, tá? E esse tipo elipses, ele vai colocar essas reticências aqui no final, tá? Agora, se vocês quiserem, dá para nós colocarmos aqui como um A, tá? De anchor. Então ele vai parar de utilizar esse carinha aqui. E aqui nós vamos passar a utilizar uma anchor mesmo, um próprio A, tá? E nós vamos colocar aqui um href para ele, que o href dele vai ser esse link, tá? E nós vamos colocar aqui um target recebe underline blank, né? Que aqui ele vai abrir em uma página em branco. Então se eu clicar aqui, ó, redirecionou pro vídeo, tá? Fala galera, beleza? Então essa é uma forma de colocar um anchor aqui, né? Para de fato, ao clicar, ele redirecionar pro vídeo. Então eu vou deixar assim, tá? Porque fica uma anchor de verdade. E também fica com o estilo de exibição dela aqui, tá? O que nós podemos fazer aqui é colocar, além disso, num hover, tá? Ou seja, no hover desse elemento aqui, do elemento pi, que é o A, nós vamos colocar uma opacity de 0.8, ou seja, ele vai diminuir a opacidade por 80%, vai dar esse efeito aqui. E eu quero colocar aqui uma transition de opacity, na transição da opacidade, de 0, que vai durar de 0.2 segundos, e vai ser do tipo ease out, tá? Então ele vai ficar um pouco mais suave assim, essa mudança. Até se vocês quiserem colocar uma opacity menor para ver a mudança assim, ó, pode ser, tá? Beleza? Então, agora nós já estilizamos essa anchor e vocês podem ver que essa troca de elementos aqui, ou seja, eu simplesmente troquei um span para um A, né, uma anchor, para poder redirecionar o item e, caras, foi em menos de meio minuto eu fiz essa alteração e o item já está clicável e acessível. Claro que essa operação ela é fácil, mas vocês viram como o estilo se adaptou super bem para isso. Nós não tivemos complexidades para adaptar a tag anchor, afinal o styled components e o Sass em si facilita muito o nosso trabalho no momento de refatoração ou de troca do CSS, né? Então beleza, agora nós vamos ver aqui na button area, tá? Na nossa button area, e nós vamos ter nesse carinha aqui uma width de 100%, ou seja, essa button area ela vai ocupar todo o espaço da tela do seu componente Pi, que o seu componente Pi oferece e tem disponível para ela. Ela vai ser um display flex e um justify content, mesma coisa, space evenly, tá? Evenly. Então ele vai jogar todo mundo separado de maneiras iguais, tá? Eu gosto muito de usar o evenly, vocês vão ver muito disso aqui. Então continuando aqui, ó, agora nós vamos editar o nosso button em si, tá? Aqui nós vamos ter um border none, tá? Então ele não vai mais ter borda. O background color dele vai ser transparent, porque ele tem um pouco de cinza aqui, ó, como vocês podem ver. Ele tem uma cor um pouco diferente do pi dele, tá? Então ele vai ser transparent. Nós vamos ter um cursor pointer no botão, tá? E nós vamos ter a mesma coisa da transition que nós fizemos lá em cima, tá? A opacity dele vai ser de 0.2s e do tipo ease out, tá? Beleza, agora aqui o nosso SVG, ou seja, agora nós vamos começar a editar o ícone, né? E como nós sabemos que cada ícone da biblioteca React Icons é um SVG, e nós vamos editar eles geralmente, né? De uma forma geral, não um por um, cada um vai ter seu estilo próprio, nós podemos pegar o componente pi dele e simplesmente aplicar um estilo para o seu SVG filho, né? Que nós sabemos que é um SVG. Então, ao colocar isso aqui, ao utilizar esse SVG, eu vou colocar uma height de 20 pixels nele, tá? Eu vou colocar uma width de 20 pixels para ele ser quadrado. E a color dele vai ser do tipo da cor hashtag 1E1E1E, tá? Que mesma coisa, não é o preto. Preto um pouco pastel, tá? E no hover do button inteiro, não só do SVG, nós vamos colocar uma opacity de 0.5, que nós tínhamos colocado lá. Então fica a mesma coisa, ó, tá? A opacityzinha ali. E agora nós vamos abordar a principal diferença do Styled Components para o Sass, para o CSS, tá? Então aqui ele já vai um pouco mais além, ele vai diretamente ferir no conceito de CSS in JS, tá? Essa parte é super importante. Nós vamos estar passando propriedades pro Styled Components, né? Não se assustem com isso, tá? Pode ser um pouco complexo, mas vamos pensar no seguinte. Nós estamos fazendo componentes estilizados, tá? Então, se eles são componentes, eles podem receber propriedades, como o próprio componente vídeo aqui recebeu propriedades, né? Então, nós vamos passar propriedades para o nosso componente estilizado
E dependendo da maneira como for o dado dessa propriedade, nós vamos manipular o nosso estilo para ele ficar de certa maneira, tá? Então, isso pode ser resolvido de inúmeras maneiras. A mais clássica de todas é que quando uma operação acontece no front-end, nós injetamos uma classe no componente e aquela classe tem um estilo tal, e o componente vai ficar com aquele estilo quando aquela classe for aplicada. Essa é a maneira mais tradicional que a gente utiliza, né? E as props no Styled Components servem para fazer exatamente isso, só que de uma forma muito mais fácil quando você pega o jeito, tá? Então, para te contextualizar, é basicamente isso que nós vamos estar fazendo, tá? Injetando uma classe estilizada e dependendo do valor dessa classe, o nosso item lá no CSS vai ter um estilo tal. Só que aqui nós vamos estar passando uma propriedade porque nós estamos falando de componentes, né? Então, como que nós podemos fazer isso? A propriedade que eu quero passar aqui é a liked, né? Porque eu quero estilizar o nosso componente do botãozinho aqui, porque quando ele estiver com like, ele fica com azul, né? Uma cor azul para diferenciar, mostrando que foi dado like nesse vídeo, tá? Então, o nosso button aqui, eu quero que ele receba uma propriedade liked, que vai ser igual ao liked, né? E da onde está vindo esse valor dessa variável liked? Lá do componente par da video list, que vai puxar o dado futuramente lá do nosso banco, tá? E por enquanto ele é false, né? Então nós estamos recebendo aqui uma prop liked e nós estamos passando essa prop liked aqui do vídeo lá para o nosso componente do button que vai ser estilizado. Então, como que nós podemos acessar esse liked aqui e manipular o estilo, tá? Como a principal mudança que nós vamos fazer é no color do SVG, na cor do ícone do likezinho, né? O que nós podemos fazer? Essa color aqui, eu vou replicar essa propriedade aqui embaixo, para vocês visualizarem como ela era antigamente, eu só vou comentar ela aqui, tá? E aqui nós vamos manipular ela um pouco. Esse carinha aqui, ele vai receber um template literals, tá? Template literals do JavaScript padrão, tá? Afinal, nós estamos dentro de uma string, porque tem essas classes aqui, e aqui nós podemos inserir variáveis JavaScript, né? Até aqui nada fora do comum, é JavaScript normal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma arrow function, dessa forma aqui, tá? E eu vou colocar os parênteses aqui para retornar um valor. Ou seja, eu estou fazendo uma arrow function, e aqui eu estou retornando algo. Então, o que eu retornar dentro desses últimos dois parênteses aqui, vai ser o valor da color, né? Eu vou retornar algo dessa function que eu estou executando aqui, e o que for retornado vai ser recebido como color. Então ele vai estilizar o SVG a partir do retorno dessa função. E o que nós podemos fazer nessa função aqui, tá? O nosso styled, ele vai receber aqui algo chamado props, as propriedades, tá? Você pode dar qualquer nome aqui, tá? Só que o nome dessa variável aqui, por convenção, é props porque nós recebemos propriedades, né? Porque por padrão da comunidade é props, tá? Então nós temos aqui as nossas props, e nós vamos retornar algo aqui dentro. E eu vou fazer uma operação de if ternário, tá? Então, eu quero acessar as props. E nosso elemento de props, ele tem algo chamado liked, né? Que foi a propriedade que nós passamos aqui pro botão. O botão está recebendo uma propriedade de liked, que é baseada no valor de liked, tá? Então, eu quero saber qual que é o valor dela. Props.liked. Se ela for algo, eu faço isso. Se ela for falso, eu faço isso. Tá? Então, se existir a propriedade liked, significa, se ela for true, né? Significa que o usuário deu like. Então, se o usuário deu like, eu quero que a cor seja diferente. Qual que vai ser a cor? São hashtag 3EA6FF, que é o azul da mãozinha ali do botão, tá? E aqui, caso contrário, se ele não for liked, eu quero que simplesmente seja um preto padrão, porque é o preto de todos os outros ícones e é o preto do botão do thumbs up quando ele está sem o like. Né? Então vamos salvar aqui e nada mudou. Sim, nada mudou. Afinal, o liked aqui é false, né? Nós estamos passando um liked false aqui. Então não tem como a nossa propriedade de liked ter mudado nesse meio tempo, né? Como a nossa cor ter mudado nesse meio tempo. Então para isso o que nós podemos fazer aqui principalmente é alterar o valor de liked para ver se ele está certo. Porque por enquanto está tudo ok. O botão está false, ele está da cor que ele tem que ficar, porque o usuário não deu like. O front-end está recebendo esse valor como falso, ele não sabe que o usuário deu like. Então, para nós mandarmos aqui na video list, eu vou alterar esse valor de false para true e vou salvar. E vocês podem ver que o nosso ícone já trocou de cor. Afinal, a propriedade liked foi passada para o vídeo recebeu ela aqui e nós passamos ela para o botão. Lá no estilo do botão,
nós estamos recebendo ela nessa function aqui, tá? Então essa arrow function, ela está retornando algo. O que ela está retornando? Se nas props existir liked, se for true, se o usuário deu like, nós vamos renderizar uma cor azul no botão. Caso contrário, o botão vai ser preto normal. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Tá, nós passamos a propriedade liked, nós recebemos ela e nós estilizamos baseado na propriedade do componente. Então essa é a principal funcionalidade do Styled Components, que permite muito mais produtividade quando você trabalha dessa forma, né? E assim você não lota a sua aplicação de classes também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquela sua avaliação. A gente falou tanto de like nesse vídeo. Dá o like aí se você realmente gostou. Se não, dá aquele dislike e deixa sua sugestão de melhoria aí embaixo, que eu estou aceitando muito todas as recomendações que vocês me fazem aqui, porque eu quero muito que esse canal cresça e eu agradeço a todo mundo que faz parte diariamente aqui. Então, agradeço a presença de todos. Lembrem-se de praticar. Certifica de checar a nossa comunidade no Discord e tirar todas as dúvidas que vocês podem tirar por lá. Essa semana a comunidade tá bombando muito, eu tô ajudando o pessoal com alguns projetos pessoais deles lá, tirando algumas dúvidas. Cara, tá insano, eu tô adorando demais interagir com vocês no Discord. Se você quer fazer parte disso, checa aí embaixo na descrição do vídeo que vai estar lá o link do Discord aqui do canal, beleza? Obrigado a todos que assistiram e até mais, galera. Valeu!